Na Nuvem está no ar e com tema relevante, importante e completamente atual na geração Z. Na universidade e o mercado de trabalho para essa geração. Como que tem sido? Tá com dúvida? Roda a vinheta e vamos assistir daqui a pouquinho. Na Nuvem está começando e atenção! Atenção, Você gente! que é da geração Z, você que é da geração de A a Z, você que é da geração posterior a Z, esse programa também é para você. Para todas as gerações. Gente, se você é universitário agora ou já passou do tempo de já estudou, já se formou, é muito importante tu ficar agora totalmente ligado. Porque nós vamos conversar sobre tanto o mercado de trabalho como o processo na formação, tempo de estudo. E para isso nós estamos aqui no estúdio e de forma online com convidados que nós temos o maior carinho, o maior apreço por eles. Nossa, que palavra legal eu falei, né? Apreço, nossa, eu não sei nem o que isso quer dizer direito. Gente, apreço, já você puxou agora. Mas os universitários me ajudaram a entender. E eu quero dar boas-vindas aqui para Priscila. Muito obrigada, Pri, por ter aceitado esse desafio. Eu que agradeço. Ai, bênção demais. E também quero dar as boas-vindas para Nicole, que está também aqui conosco no estúdio. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. E, gente, não somente de forma presencial, mas nós temos convidados de forma online também. Quero dar as boas-vindas aqui para o Ramon. Seja bem-vindo, Ramon. Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde. Olha aí. Boa tarde. Josi, seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Olha aí. Josi, fala pra gente da onde que tu está falando. Eu sou de Conceição de Jacuípe, Bahia. Bahia. E Ramon, da onde que tu está falando? Eu sou de Itapecerica da Serra, São Paulo. Olha aí, Olha gente. Aí. Fala pra nós, Ari, da onde tu está falando? Atualmente de Belo Horizonte. A Giba fica sempre zoando comigo, gente, no programa. É o meu hobby preferido. É. Gente, então vamos começar a falar um pouquinho, né? Vocês fizeram ou estão fazendo que curso na faculdade? Eu faço psicologia. No momento eu estou irregular, né? Estou fazendo algumas matérias em outros períodos, mas uma hora o diploma sai. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Perseverança, né? Isso. Muito bom. Eu me formei em moda, eu me formei em 2020, né? Então já tem aí quase 2 anos que eu estou formada. Olha aí. Tu nos falou também que eu estou fazendo uma pós, né? Estou fazendo 2 pós-graduações Não é online. uma, é duas. Quem se forma em moda é modista? Depende da área que você trabalha, né? Você pode ser stylist, pode ser design de moda, aí depende muito do que você vai trabalhar. Uau. Style? Stylist é quem arruma os looks, tipo assim, vai fazer um editorial, vai fazer um desfile. Eu sou um pastor style? É. Eu sou um pastor style, aí ó, viu? Aí ó, que chique, pegar os rasgados aqui. Giba não perde a oportunidade, né, Giba? E Ramon, fala pra nós, que curso que tu Ramon fez? é style também, ali, ó. Ramon, tu é style. E você diz, né, pastor? Eu gosto de deixar as pessoas envergonhadas no nosso programa. Percebemos, mas é muito legal. A gente já está acostumado. Eu me formei há 2 anos em Direito e agora estou fazendo pós-graduação. Muito bom. E eu faço 2 também. Uma em Direito Previdenciário e outra em Trabalhista. Gente, e Josi, fala pra gente, que curso que tu está fazendo? Então, eu estou cursando fisioterapia. Fisioterapia. Muito bom. Gente, Eu estou cursando teologia. E eu já sou formada em psicologia. Então, temos aqui 3 universitários e 3 formandos. Isso aí. Sabe o que isso quer dizer? Não sei, mas Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Primeiro um momento para Pri nos responder. Pri, como que tem sido para ti, como jovem e cristã,
enfrentar a universidade neste momento? Olha, bom, é um desafio, assim, porque ao mesmo tempo que você olha para a faculdade, não é um lugar para cristão, se a gente fosse olhar, porque é totalmente antagônico aos princípios e valores cristãos. Mas eu também acho que ao mesmo tempo que não é, porque é justamente nesses lugares que a gente tem que estar, né? Lugares onde que andam totalmente contrário a tudo que nós cristãos a gente acredita, todos os valores que a gente tem trazido de milhares de anos, né? Que, como por exemplo, tem muitos conservadores, né? Que acreditam que a família, a igreja, a religião, isso é muito importante na sociedade. Isso é algo que o cristão carrega, né? Um cristão, por assim dizer, é um conservador. Então, é tudo isso que a gente vem trazendo ao longo da sociedade. Então, quando você entra, se insere na faculdade, na universidade, você se depara com isso. E é um desafio, né? E às vezes eu fico assim, calada, observando, assim, e quando eu vejo que tem alguém, assim, que é parecido, assim, com aquilo que eu acredito, com os princípios que eu carrego e valores, né, cristãos, eu já quero fazer amizade com aquela pessoa, porque eu acredito que é assim que a gente vai carregar a diferença, é assim que a gente vai levar a diferença nesse meio, né, porque tem muita, assim, eu acredito que tem muito mais gente nas universidades, né? Não cristãos do que cristãos. Mas os poucos que tiverem lá tem que fazer a diferença. Então, eu acredito muito nisso. Não é fugindo, mas é indo de encontro à batalha. Né? Então, eu acredito muito nisso. E é interessante, Prima, uma coisa que tu mencionou sobre que muitos momentos, às vezes, termina nós cristãos, né? Em algumas situações, ficando mais calado. E eu creio que muitos momentos é o testemunho da nossa vida, o testemunho do nosso comportamento, que vai dizer muitas vezes mais do que 1000 palavras que talvez a gente pudesse dizer naquele momento, né? Eu lembro muito da minha época que eu estava... Ai, que horror, né? Na minha época. Na minha época que eu estava na universidade. Não, o Ramon pode dizer na minha época que eu estava na universidade, a Aline pode dizer, né, na minha época que eu estava na universidade, que em muitos momentos, por exemplo, eu não tinha oportunidade, às vezes, de declarar aquilo que eu professava. Mas o testemunho, o meu comportamento demonstrava muito a quem eu cria e quem eu seguia, que era Jesus, né? Eu ia para a faculdade junto com a Ari. O Giba quase formou em psicologia, gente, porque ele ia junto todo dia junto com ela e ficava lá na biblioteca. Para que a gente não fosse pagar 2 vezes, né? Passagem, gasolina, essas coisas. Então, eu ia e ficava lá junto com ela. E, às vezes, ela saía brava da aula. E aí ela falava, né, como era difícil ser cristã nesse meio. Até teve uma vez que eu estava no corredor da faculdade muito grande, né, universidade lá muito grande, e ela tinha que fazer um trabalho com uma música que representasse ela dentro da sala de aula. E assim como a Pri, a Ari, ela é psicóloga, e ou seja, ela fez, né, psicologia, então dentro desse meio também é muito complexo. A área de moda de cada um daqui é muito complexo. E ela botou uma música, Deus Não Está Morto, na sala de aula bem alto, representando o trabalho que ela fez. E foi muito alto, tanto que do corredor eu ouvi muito alto a música. Aí eu penso assim, agora eu vou ficar com as mochilas, com as coisas tudo aqui, porque no momento que ela saiu correndo aquela porta, eu vou atrás correndo também. Mas por que isso? Porque não está nem na pauta. Cada realidade, por isso que é interessante termos aqui 2 estados, né? Vocês, eu não me lembro, são mineiras, mas tu não é mineira. Não. Tu é da onde? Eu sou do Sul, eu sou de Curitiba. Curitiba, olha aí. Eu moro há quase 13 anos aqui em Belo Horizonte. Isso. Então, nós temos aqui 4 regiões, pelo menos, do Brasil, né? Independente da região, às vezes é mais complexo a questão universitária.
lá no Rio Grande do Sul, pelo menos, é muito difícil. Não é fácil tu abrir um GC, uma célula, né? Não é fácil tu falar de Jesus, é muito complexo. Porque, assim, é um meio tão corrompido e aonde, se tu não entra dentro da universidade preparado como um crente alicerçado, conhecendo a Bíblia e o que de fato te levou ali, o propósito de Deus para a tua vida, tu se desvia. Exato. Que é uma das nossas perguntas, eu acho que nós podemos trazer, fazer uma voltinha aqui, cada um dando a sua opinião. Vocês acreditam, acho que pode ser lá na tela agora, da tela para o presencial. Começando pelo Ramon? Começando pelo Ramon. Ramon, tu acredita de que e é até mesmo correto fazer essa pergunta, né? Ou não? A universidade pode desviar um crente do propósito de Deus para a sua vida? Olha, por ser um ambiente que não só é uma universidade, mas ela é composta por pessoas diversas, né? E a gente encontra muita diversidade lá dentro. Eu acredito que se você não tiver convicções bem firmadas mesmo, de antemão para caminhar firme ali no seu propósito, que é estudar corretamente, se formar, é muito fácil sim, porque há influências, né, de toda parte. E predominantemente há pessoas ali que, na verdade, são muito imaturas no sentido de que não sabem o propósito do que querem, de fato. Muitas vão acabar descobrindo lá dentro. E quando são muito novas até, elas passam a enxergar o ambiente da faculdade, da universidade, como o mesmo da escola, que ela acabou saindo de forma bem recente. Então, ela se depara com um ambiente muito maior, com milhares de pessoas ali, e acabam levando muito na brincadeira até. Cheguei a presenciar muitas vezes pessoas convidando umas às outras para irem em bares, festas, e até deixarem de presenciar as aulas. Então, acredito que se você não tiver sua convicção, seu propósito ali bem delineado, o que você de fato quer, é muito capaz sim de você ser levado pela maré das más influências. Josi, muito bom, Ramon. Josi, o que tu quer acrescentar diante disso? Eu penso assim, para a pessoa se desviar, não é um processo que acontece do dia para a noite, né? É gradativo. Às vezes a pessoa já vai para a universidade e não está firme no propósito, entendeu? Ela já está titubeando, já está para cair. E aquele ambiente que tem muitas pessoas diferentes, com crenças diferentes, com forma de agir diferente, pensar diferente de você, você tem que respeitar acima de tudo. Aí quando você vai convivendo com as pessoas, você vai absorvendo querendo ou não. Então, você vai ter uma predisposição maior, sim, a fraquejar, a se desviar do evangelho. Mas, assim, aí vem a importância do discipulado, você está sendo acompanhado. Se uma pessoa está sendo acompanhada, ela está na universidade, eu acho que dificilmente ela vai ter essa tendência a se desviar, porque ela tem alguém ali acompanhando ela, alguém do lado que está falando, olha, você está muito fraco aqui, vamos fortalecer isso aqui, vamos rever esse pensamento que você está tendo. Fica essa questão também da importância do discipulado, porque muitas dessas pessoas que são ditas como cristãs não são discipuladas, então estão lá na faculdade meio que à toa, né? E só com uma leitura da palavra, um acompanhamento raso. E aí vem as influências do mundo e tem sim a tendência de se desviar. Muito bom. Nicole, o que tu acha? Eu acho que eles falaram, né, tudo assim, mas é um lugar que você tem que cuidar para não ser influenciado, porque é massivo a forma que eles colocam as ideologias deles, os pensamentos, então a gente tem que cuidar muito para estar nesse lugar que a gente está no centro da vontade de Deus. Tá todo dia lá você tá buscando a palavra e ter a sua rede de apoio, né? Você ter os seus líderes, seus amigos, um lugar seguro onde você pode às vezes chegar com uma ideia assim, nossa, falaram isso lá na faculdade, eu acho que eu concordo, e que eles possam estar ali te exortando, né? Se você tiver com alguma ideia meio errada na hora. Porque é um lugar que a gente está em um momento de aprendizagem, um momento de crescimento, e a gente está se formando.
Então, às vezes, você vai lá dar uma baqueada, né, em alguma coisa, porque é normal, a gente está sempre crescendo, sempre aprendendo. Então, a gente tem que cuidar nesse lugar para não se deixar ser influenciado e vir a desviar, que nem ela falou, é um processo, né? Você não desvia do dia para a noite. Verdade. É um pouquinho aqui, é uma ideia aqui, é ir numa festa ali. Então, é você cuidar e ter esse equilíbrio, né? De você não se fechar totalmente, não ser uma barreira lá para você poder ser influência, mas você também se cuidar para não ser influenciado. Muito bem. E Pri, o que tu acha? Bom, eu acho o mesmo que todo mundo disse, concordo. A faculdade, se a gente entrar sem os nossos valores e princípios estabelecidos, assim, bem claros, porque é uma coisa eu falar que eu tenho valores e tal, mas isso não ser estabelecido de uma forma concreta na minha vida, né? Então, eu acho que é isso que vai fazer com que a gente permaneça sem ser influenciado. E também, no meu caso, falar assim de forma geral, quando eu via que tinha alguma coisa errada, eu pesquisava, porque a faculdade, ela nunca te mostra o outro lado. É muito enviesado. Então, sempre que você vê alguma coisa que está... Porque eles nunca vão atacar Jesus diretamente, mas eles vão atacar a família, eles vão atacar a igreja. Então, sempre quando isso acontecer, que você vê, mesmo que de forma indireta, procure por fora. Procure, a gente tem muitos pastores, né? Os pastores da área, como a área e o Giba. A gente tem muita gente no Instagram também que está falando muito sobre isso. Tem muita gente que está mostrando o outro lado, né? Eu digo, mostrando assim que você chega na faculdade, tem muita militância e tal, mas também tem muita gente mostrando o outro lado da verdade. Então, busque sempre a verdade. E sempre quando você perceber que tem alguma coisa errada, pesquisa. E foi assim que aconteceu comigo. Em alguns momentos, quando eu percebi, opa, esses autores aqui são muito antagônicos. Deixa eu ver alguma coisa que, né, seja contrário a isso. Uau. Seria mais ou Muito menos bom. Quem aqui gostaria muito do emprego dos sonhos? Né? Nós gostaríamos muito de ter um emprego Todo dos mundo, sonhos, né, certo? gente? Entrando no mercado de trabalho agora. Vamos ver essa notícia aqui, gente, que saiu recentemente. Emprego dos sonhos. O japonês que é pago para não fazer nada. Eu não sei falar esse nome aqui, mas diz que cobra cerca de R$370 para ser acompanhante e não fazer praticamente nada. Ele não faz simplesmente nada. Obviamente, de que não é um acompanhante que nós imaginamos, né? Mas é um acompanhante apenas de estar junto, é uma pessoa que está presente ali para a pessoa não se sentir sozinha. Ele não faz nada, ele só fica perto da pessoa ou perto de alguma coisa, enfim, e não faz nada. E eu tenho o pensamento de que muitos, não todos, mas muitos da geração Z e da próxima geração que vai vir agora, a geração Alpha, eles querem ser bem remunerados sem fazer nada. Ou sem ter o esforço, Sem né? ter o esforço. É a geração que quer ganhar dinheiro só através da rede social mesmo, de boa, na vida, e não tem problema nenhum com isso. Mas nem todos os empregos são assim, né? A gente tem que... O que vocês acham? Quem quer comentar esse emprego dos sonhos? Vocês acham que realmente, às vezes, nós vamos fazer coisas que nós não gostamos? Ou vocês acham que no emprego nós vamos fazer tudo o que nós gostamos? E aí? Bem-vindo à vida, né? Porque a realidade é essa, né? A gente não vai fazer o que a gente só gosta, né? A gente quer trabalhar com uma coisa, mas ela envolve várias coisas que você precisa fazer, né? Você tem que fazer um planejamento, talvez que você não goste, você tem que aprender a se organizar. São várias coisas que envolvem, né? Você não vai todo dia estar lá no bem bom, né? Fazendo uma coisa extraordinária, né? A gente vem... porque às vezes a gente vê um resultado e a gente quer aquele resultado, mas a gente não quer trabalhar para aquilo, né? A gente não olha os bastidores daquilo. Então, a gente está nessa era de mídias sociais, que a gente vê no Instagram aquelas coisas, só as coisas legais, a gente vê os resultados, mas a gente não vê o que está por trás disso, né? A gente
não mostra e às vezes não é para mostrar mesmo, mas a gente tem que ter essa ideia de que não é só o fácil, né? Talvez a pessoa esteja lá no emprego dos sonhos hoje em dia, mas o que ela fez lá atrás, né, para estar nesse lugar? E mesmo estando no emprego dos sonhos, você tem os lados bons e os lados ruins. Nunca vai ser mil maravilhas, né? Porque a vida é assim, né? Não vai ser, né? E é interessante isso, né? Do que é mostrado e o que é real. Porque às vezes se quer, né, esse resultado, nem tu falou, né, Nicole? O resultado, mas eu não quero passar pelo processo para chegar àquele resultado. Ou seja, eu quero me formar na faculdade, mas eu não quero passar pela faculdade. Né? Boa. Exatamente. O que vocês acham, Josi e Ramon aí que estão online com a gente? Na visão de vocês, como é que vocês imaginam o mercado de trabalho? Ganhando sem fazer nada? Para vocês, quais são os desejos, quais são os medos? Né? O que passa no coração de vocês? É engraçado, né, essa questão de ganhar sem fazer nada. Na verdade, é até paradoxal, porque se você, de fato, entra no mercado de trabalho, isso pressupõe que você já tem uma mão de obra, né? E a mão de obra, ela requer uma qualificação. E a qualificação, muitas vezes, se dá dentro da universidade, né? É claro que muitas pessoas não precisam passar pela faculdade para se qualificarem. Até porque a faculdade não foi acessível durante um bom tempo, né? Para muitas outras gerações, né? É verdade. E eles, de fato, aprenderam coisas que muitas vezes na faculdade não são ensinadas. Mas, assim, tomando como base as minhas experiências que eu tenho passado, eu vou falar primeiramente o que eu passei durante a faculdade, né? De forma bem resumida. Muito se viu na faculdade a questão de você procurar o primeiro estágio, né? Você ser inserido ali no mercado de trabalho sem experiência. E muitas vezes a exigência do mercado de trabalho é até um pouco injusta, no sentido de que eles esperam de nós experiência, mesmo sabendo que nós somos profissionais de primeira viagem ali, de certa forma. Percebe-se também que é muito mais fácil entrar através de indicações e tendo também estudado em faculdades mais renomadas, né, digamos assim. E essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? Como não foi a minha. Eu tive que ralar bastante para conseguir uma bolsa e ainda assim enfrentei muitas dificuldades para conseguir os estágios. Tive que participar de concursos de estágios em órgãos públicos para conseguir ter a oportunidade de estagiar, né? Ter aquele primeiro contato, que até é um divisor de águas, né? Para você saber se de fato a teoria corresponde à prática e se você quer de fato seguir pelo caminho X ou Y, né? Então, a gente enfrenta muito medo, né? O desejo, claro, é sempre buscar excelência, né? Ter contatos com profissionais qualificados. E o medo, muitas vezes, é de você não corresponder à altura daquilo que se espera para aquele cargo, né? E hoje em dia tem sido um pouco mais fácil, né, depois de formado. Mas ainda assim não é uma realidade fácil. Entendi. Muito bom, Ramon. Para a gente ir se caminhando para o fim, Joseli, o que tu tem assim, de expectativa para o mercado de trabalho, medo? Expectativas, depois da pandemia, né, a área específica da fisioterapia cresceu muito. E tem várias áreas novas aparecendo. Então, a expectativa é que o mercado cresceu em busca de profissionais novos, qualificados. Então, conversando até com muitos dos veteranos, porque eu ainda estou no segundo semestre, né? Tem essa expectativa de ingressar no mercado, de ser acolhido mesmo, porque até os nossos professores têm isso. Falar muito para a gente que o mercado está acolhendo, está recebendo, que só precisa de uma qualificação melhor, né? O maior medo da galera assim, é chegar lá e não conseguir executar bem feito. É o que eu vejo assim, conversando com os veteranos da área da saúde, da gente chegar no paciente, a gente travar e na hora não conseguir executar. A fisioterapia trabalha com muitas questões delicadas, a gente vê vários estágios de pacientes, então, de não conseguir lidar.
Muito bom, Josi. Gente, Na Nuvem tá chegando ao fim, né? Esse programa a gente poderia ficar falando muito mais, mas é interessante, assim, de ver os anseios, os desejos, as expectativas, os medos, né, que a gente As encara. vivências também, né? As vivências. E a gente quer agradecer. Muito obrigado. Né, com muito carinho, assim, a participação tanto da Priscila. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pode me chamar das próximas vezes. Quanto da Nicole, que está aqui também. Obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz de participar e a gente está aí, né? Coisa boa. E também quero agradecer ao Ramon, que está online. Muito obrigada, Ramon, por ter aceitado esse desafio. Eu que agradeço. Muito obrigada também, Josi, por ter aceitado esse desafio, compartilhar conosco as suas vivências. Obrigada pelo convite. Gente, que delícia! E acabou. Acabou, não dá mais Acabou, tempo. Mas nós nos vemos no próximo Na Nuvem, gente. Tchau, gente. Deus Tchau, tchau. abençoe.